Você já parou para pensar que o que está dando errado pode ser Deus te livrando de algo muito pior? E se as portas fechadas forem, na verdade, livramentos disfarçados? Tem coisas que não aconteceram, e isso foi a sua salvação. Hoje eu vou te mostrar porque nada está funcionando como você queria. E no fim desse vídeo, você vai entender. Não era fracasso, era proteção divina. Mas só se você assistir até o fim. Quantas vezes você já sentiu que está dando tudo de si, mas nada parece avançar, como se algo invisível estivesse te bloqueando em todas as áreas? O sentimento é de frustração, dúvida e até revolta. Você olha para os lados e vê pessoas prosperando, enquanto você permanece no mesmo lugar. Mas e se eu te dissesse que esse travamento pode ser, na verdade, um sinal de proteção divina? E se o que parece estagnação for o cuidado silencioso de um Deus que enxerga o que você ainda não vê? Às vezes, o que interpretamos como atraso é apenas Deus dizendo, não agora, ainda não é o tempo. Muitas pessoas desistem no momento da espera. Acham que Deus se esqueceu delas. Mas Ele está apenas preparando o cenário certo, o lugar certo, as pessoas certas. Porque se Ele te liberar antes da hora, você pode se machucar. Ou pior, pode perder tudo o que Ele está reservando. A vida não está travada porque você está sendo punido. Ela está travada porque Deus está te blindando de relacionamentos errados, de negócios perigosos, de caminhos que parecem promissores, mas estão cheios de armadilhas. Esse bloqueio que você sente pode ser o não que te salvou. Pode ser a parede que Ele colocou entre você e um desastre. E talvez, só talvez, você ainda vá agradecer por tudo que não fluiu como você queria. Então, da próxima vez que sentir que tudo está parado, não entre em desespero. Respire fundo e pergunte, Deus, o que o Senhor está me livrando de agora? Porque Ele está, mesmo em silêncio. Vivemos em uma cultura onde toda perda é vista como fracasso. Mas na vida espiritual, algumas perdas são livramentos. Às vezes, Deus arranca de você o que você jamais teria coragem de soltar por conta própria. Porque Ele vê o fim desde o começo. Você já passou por algo que doeu muito na hora, mas depois agradeceu por ter acontecido? Talvez um emprego que não deu certo, um namoro que terminou, um plano que foi por água abaixo. No momento, parecia injustiça, mas hoje você entende, foi livramento. Nem toda porta que fecha é o diabo te atacando. Às vezes, é Deus te protegendo, porque Ele sabe o que você não sabe. Ele enxerga o coração das pessoas, Ele vê o ambiente que você iria entrar. Ele sabe o que aquele sim custaria para a sua paz. Se Deus tirou, é porque não te faria bem. Se Ele permitiu que acabasse, é porque o ciclo terminou. E se você perdeu, é porque Ele tem algo melhor, ou Ele está te preparando para algo maior. A dor da perda não invalida o propósito dela. E se você estiver atento, vai perceber que cada aparente derrota estava conectada a um cuidado maior. Você só não viu no momento porque estava doendo demais. Mas lembre-se, com Deus você nunca perde. Você aprende, você amadurece. E acima de tudo você é preservado. Você já tentou de tudo e ainda assim tudo deu errado? Enviou currículo, fez contatos, orou, jejuou e nada se abriu? Parece injusto, eu sei, mas preste atenção. Quando todos os caminhos se fecham, pode ser Deus dizendo, não é por aí. Tem lugares que brilham aos nossos olhos, mas são armadilhas disfarçadas. Oportunidades que parecem perfeitas, mas são perigosas. E Deus, que é Pai, bloqueia o acesso. Não porque Ele quer te ver sofrendo, mas porque Ele quer te ver vivo, inteiro, guardado. Ele fecha o que você quer para abrir o que você precisa. E muitas vezes, os caminhos que você tanto insistia em seguir estavam te levando para longe da presença dEle. Caminhos que te fariam perder tempo, fé e até a si mesmo. A maioria das pessoas insiste até se machucar,
Mas os mais sábios aprendem a ouvir a voz de Deus nos nãos da vida. Aprendem a interpretar a porta fechada como um escudo, não como castigo. Por isso, se tudo fechou, se tudo desandou, não corra para o desespero. Corra para os pés de Deus e pergunte: qual direção o Senhor quer que eu siga agora? Ele nunca fecha um caminho sem te mostrar outro. Basta estar atento. E lembre-se, quando Deus fecha um caminho, é porque Ele está criando um novo, mais seguro e mais alinhado com o seu propósito. Tem momentos na vida que parecem injustos. Você tinha tudo planejado, tudo certo, e de repente tudo desmorona. Aquilo que parecia estar indo tão bem simplesmente não acontece. E aí vem a pergunta que ecoa na mente de muitos: por que Deus? Mas o que você não vê, e Ele vê, é o perigo que estava logo à frente. Um erro, um engano, uma armadilha espiritual, uma aliança tóxica. E por isso, Deus te impede. Porque te ama. Porque cuida de você mais do que você cuida de si mesmo. Quando Deus barra, é livramento. Quando Ele desorganiza seus planos, é porque Ele está organizando os dele. E os planos dele sempre são maiores e melhores, mesmo que no início pareça confuso e doloroso. Quantas vezes você só entendeu depois? Só reconheceu o livramento quando olhou para trás? Pois é, Deus não explica tudo de imediato, Ele exige fé. E só quem confia de verdade consegue descansar quando tudo desaba. Então, se Deus te impediu de algo, não insista. Se afastou alguém, não corra atrás. Se te tirou de um lugar, não tente voltar. O que é dele, Ele sustenta. O que Ele interrompe é porque não era para você. Deus te ama tanto que prefere ver você confuso por um tempo do que destruído para sempre. Nada assusta mais um cristão do que o silêncio de Deus. Quando oramos, pedimos sinais, procuramos respostas, e tudo o que recebemos é silêncio. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é ausência, é direção? O silêncio de Deus, muitas vezes, é a resposta mais poderosa que Ele pode te dar, porque no silêncio Ele está dizendo: espere, ou talvez confie, ou ainda já está feito, só continue andando. O problema é que a gente quer controle, mas Deus quer fé. O silêncio te amadurece, te faz sair do automático e buscar mais profundamente. É no silêncio que você aprende a confiar mesmo sem entender, a depender mesmo sem enxergar. E é aí que você cresce de verdade. Muitos abandonam a fé porque acham que Deus não os ouviu. Mas Ele ouviu sim, só que a resposta dele não é como a gente espera. Não é sempre com uma voz audível ou um sinal milagroso. Às vezes, é apenas silêncio. E isso também é amor. Se você está vivendo um tempo em que Deus parece em silêncio, não se desespere. Continue fiel, continue orando, continue buscando. Porque quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida. E quando Ele resolver falar, será algo tão claro, tão certeiro, que você vai entender que o silêncio foi necessário para preparar o terreno da resposta. Você se lembra daquela vez em que foi ignorado, rejeitado ou deixado de lado? Na hora, a dor era imensa. O sentimento de não ser escolhido machuca o coração como poucas coisas. Mas e se aquela rejeição foi o método de Deus para te proteger? Muitas das conexões que desejamos, amizades, relacionamentos, sociedades, carregam pesos espirituais que não conseguimos ver de imediato. Deus, que tudo conhece, afasta silenciosamente algumas pessoas, não por maldade, mas por misericórdia. Você já pensou que aquela porta fechada era a resposta de uma oração que você nem sabia que estava fazendo? Deus cuida até daquilo que você nem pediu. Ele te livra de traições, abusos, decepções, tudo isso através de uma rejeição que na hora parecia castigo. Às vezes, Ele não te permitiu ser aceito em certos lugares porque sabia que ali você se perderia.
Sabia que sua fé seria destruída naquele ambiente. E então ele fechou a porta. E hoje você está aqui, intacto, crescendo, vendo mais longe. A rejeição pode ser o empurrão que você precisa para buscar sua verdadeira identidade em Deus. É quando tudo que era apoio humano cai por terra que você começa a ser edificado sobre a rocha. Então, da próxima vez que alguém virar as costas, respire fundo e diga: se Deus permitiu, é livramento, porque é exatamente isso que pode estar acontecendo. Sabe aquela oportunidade que parecia perfeita, mas não aconteceu? Aquela vaga dos sonhos, aquela viagem, aquele convite irrecusável? E de repente, tudo sumiu. O sentimento que fica é de frustração. Mas às vezes, é só a graça de Deus disfarçada de não. Deus vê o que você não vê. Ele enxerga intenções ocultas, ciladas camufladas de bênção. E por isso, ele não permite que certas portas se abram. É como um pai que impede o filho de tocar o fogo, não por maldade, mas por amor. Algumas portas que não se abriram estavam cheias de pessoas falsas, ambientes tóxicos e planos do inimigo para te desviar. Você só viu a aparência, mas Deus viu a armadilha por trás. E com sabedoria divina, ele te bloqueou. É frustrante, claro, mas quando você confia em Deus de verdade, aprende a ver cada não como um desvio de rota rumo ao seu propósito real. Porque o que é para você virá no tempo certo, com paz e confirmação no coração. Toda porta aberta fora da vontade de Deus pode se tornar uma prisão. Por isso, ore sempre: Senhor, se não for da tua vontade, que não aconteça. Essa é a oração mais poderosa e segura que você pode fazer. E quando ela for respondida com uma porta fechada, louve, porque foi livramento puro. Você está esperando há quanto tempo? Meses, anos, e a sensação é de que tudo está atrasado, congelado, travado. Mas você já parou para pensar que talvez esse atraso esteja te salvando? A espera é um lugar desconfortável, mas é também um dos lugares onde Deus mais trabalha no invisível. Enquanto você reclama do tempo, Ele está moldando o cenário, as pessoas, o seu interior. Ele não quer que você apenas chegue lá. Ele quer que você chegue preparado. Deus não é um entregador de bênçãos rápidas. Ele é um pai cuidadoso, que só libera quando sabe que você está pronto. Se liberar antes, pode te perder. E Ele te ama demais para isso. Pensa comigo, quantas coisas que você queria muito no passado e que hoje você vê que teria sido um erro se tivessem acontecido. Esse é o poder do tempo. Ele revela os livramentos escondidos em esperas que antes pareciam injustas. Não se desespere com o tempo de Deus, ele é preciso. E até os atrasos dele são estratégicos, porque diferente de nós, ele vê o fim desde o começo. Então, se ainda não aconteceu, não pense que é castigo. Pode ser proteção, pode ser cuidado e, com certeza, é amor. A dor que você sente hoje pode ser o alarme que Deus está usando para te despertar. Às vezes, ele permite que você sinta para que você pare, para que você reflita, para que você volte para o lugar certo. Deus não provoca dor gratuitamente, mas Ele sabe usar a dor como ferramenta, para te afastar de um caminho errado, para te ensinar a depender dEle, para te purificar de tudo que estava te contaminando. Você talvez não perceba agora, mas aquela dor que te fez chorar à noite foi o que te livrou de algo muito pior. Foi o escudo invisível que impediu que você mergulhasse em um abismo espiritual. Deus não quer te ver sofrer, mas Ele prefere te ver chorando sob os cuidados dEle do que sorrindo no caminho da destruição. Por isso, Ele permite certas dores, porque elas salvam. A dor tem o poder de nos fazer ouvir. Quando tudo vai bem, tendemos a ignorar a voz de Deus. Mas na dor, o coração se abre. O espírito se rende e o céu se movimenta. Então, não amaldiçoe sua dor. Consagre ela. Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar através disso? Porque toda dor
nas mãos de Deus, vira livramento disfarçado. Hoje você acordou, viveu, caminhou e talvez nem percebeu os perigos dos quais foi protegido. Mas e se eu te dissesse que você está no meio de um livramento agora mesmo? Só ainda não viu? Deus trabalha nos bastidores. Ele impede acidentes, afasta pessoas, te faz perder horários, muda rotas e tudo isso sem que você perceba, porque Ele é um Pai que age no silêncio e salva vidas todos os dias sem aplauso. Muitas vezes achamos que livramento é só quando acontece algo sobrenatural, mas o maior livramento é quando nada acontece, porque o mal foi desviado antes de te alcançar. Você pode estar triste porque algo não saiu como queria, mas daqui a um tempo vai olhar para trás e dizer: agora entendo, foi Deus. Essa é a frase de quem viveu um livramento disfarçado de frustração. Pare por um momento e reflita. Quantas vezes Deus te salvou sem você saber? Quantas vezes Ele foi seu escudo invisível? Quantas vezes Ele agiu enquanto você achava que nada estava acontecendo? Acredite, você está sendo protegido agora mesmo, e só o fato de estar lendo isso já é sinal de que Ele está te guardando, porque tudo coopera. Até esse momento, existem pessoas que entram na nossa vida como presentes, mas com o tempo viram pesos. Outras nem chegam a mostrar suas verdadeiras intenções, porque Deus tira antes, de forma súbita, silenciosa e muitas vezes sem explicação. É doloroso ver alguém indo embora. Dói quando o vínculo se rompe, quando a ligação enfraquece, quando o afastamento é inevitável. Mas e se essa retirada for proteção divina? E se Deus estiver te livrando de algo que você ainda não enxergou? Muita gente questiona: por que essa amizade acabou? Por que aquele relacionamento terminou do nada? A resposta pode estar no invisível, naquilo que só Deus viu, nas conversas que você não ouviu, nos sentimentos que você não percebeu. Quando Deus tira alguém, Ele não está punindo, está preservando. Ele sabe onde aquela pessoa te levaria. Ele sabe o que aquele vínculo causaria. Por isso, em vez de discutir com o céu, aceite. A obediência silenciosa é um escudo poderoso. Às vezes, perder alguém é o início da sua cura. Às vezes, a ausência que hoje te machuca é o espaço que Deus precisava para te reconstruir. A dor da separação pode ser o útero do seu renascimento. Então, da próxima vez que alguém sair da sua vida sem explicação, diga em oração: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Porque quem confia, obedece, mesmo sem entender. Você já se sentiu esquecido por Deus? Como se estivesse em uma espécie de exílio, fora dos holofotes, fora das oportunidades, fora do radar das pessoas. Esse sentimento de invisibilidade dói, mas pode ser um esconderijo sagrado. Deus tem o hábito de esconder aqueles que Ele está preparando. Ele tirou Moisés do Egito e o escondeu no deserto. Escondeu Davi no campo antes de levá-lo ao trono. Escondeu Jesus por 30 anos antes de revelá-lo ao mundo. O esconderijo de Deus é desconfortável, mas necessário. Lá, Ele trata sua alma, cura suas feridas, quebra seu orgulho e fortalece sua identidade. Lá, Ele te afasta da contaminação e te prepara para algo que você ainda não está pronto para carregar. Se você está se sentindo isolado, saiba, você não está esquecido, está sendo treinado. E quando o tempo certo chegar, Deus vai te revelar de forma que ninguém poderá ignorar. Porque o que é dele, ninguém apaga. Confie no processo. O anonimato é temporário, mas a formação que ele gera é eterna. E quem é formado por Deus no secreto nunca será destruído em público. Enquanto isso, aprenda a agradecer até pelo esconderijo. Ele é abrigo, ele é cuidado, ele é amor. Você já passou por algo tão difícil que pensou: isso é injusto, por que justo comigo? Momentos em que tudo parece desabar,
mesmo você fazendo tudo certo. É nesses momentos que Deus testa a sua fé, não para te ferir, mas para te formar. Testes espirituais não vêm com aviso. Eles chegam disfarçados de perdas, humilhações, atrasos e frustrações. Mas são, na verdade, ferramentas de lapidação. Deus não quer apenas te entregar bênçãos, Ele quer te tornar capaz de sustentá-las. Toda fé que não é testada é frágil, mas a fé que sobrevive ao fogo, ao silêncio e à espera, essa se torna inabalável. Deus te testa para te promover. Ele tira a base fraca para construir uma estrutura forte. No meio do teste, você pode se sentir traído, mas Deus não te abandonou. Ele está mais perto do que nunca, observando como você reage, esperando que você continue firme, mesmo sem garantias visíveis. Os testes não são sobre Deus, são sobre você. Eles revelam quem você é quando ninguém está vendo. Eles revelam se você confia nele ou apenas nas bênçãos que ele pode dar. E acredite, depois de todo o teste, vem a recompensa. Basta permanecer. A dor da perda é uma das maiores dores humanas. Mas quando enxergada pela ótica espiritual, muitas vezes a perda é na verdade preservação. Você não perdeu porque algo deu errado. Você foi preservado porque Deus decidiu te guardar. O problema é que a gente se apega demais às pessoas, às ideias, aos planos. E quando algo escapa das nossas mãos, nos sentimos derrotados. Mas o que você não sabe é que Deus muitas vezes tira o que você ama para te dar o que você precisa. Preservação é quando Deus te protege de algo que você ainda não está pronto para enfrentar. É quando Ele diz não, mesmo diante da sua insistência, e mesmo sem entender, você precisa confiar. Foi melhor assim. Já imaginou quantos caminhos você teria seguido que teriam te destruído se Deus não tivesse interferido? Já pensou nas situações que te pareceram uma perda imensa, mas que depois se revelaram como grandes livramentos? Não foi rejeição, foi proteção, não foi castigo, foi amor. E um dia você ainda vai levantar as mãos e dizer: obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me preservou. Porque preservar é amar. E ninguém te ama mais do que Ele. Hoje você talvez esteja olhando para a sua vida e se perguntando: por que tudo deu errado? Mas haverá um dia, pode anotar, em que você olhará para trás e verá com clareza: ainda bem que aquilo não aconteceu. Você vai entender que os caminhos fechados, as pessoas que saíram, as portas que não se abriram, tudo isso foi a mão de Deus te conduzindo para algo muito melhor. Você vai ver que se tudo tivesse dado certo do seu jeito, você teria perdido o que Deus estava preparando. O tempo mostra o que o coração, na dor, não consegue enxergar. E quando o céu se revela, tudo faz sentido. O choro se transforma em gratidão. A raiva vira sabedoria. A perda vira testemunho. Deus não falha. E Ele não desperdiça sofrimento. Cada passo, cada queda, cada atraso, tudo está sendo usado para te levar para um lugar mais alto. Um lugar que você ainda não imaginou, mas que Ele já preparou. Por isso, permaneça firme. Continue crendo, porque no final da jornada você não apenas vai sobreviver, você vai florescer e vai testemunhar. Foi difícil, mas valeu a pena. E nesse dia você vai agradecer por tudo, inclusive pelo que não deu certo. Agora que você ouviu tudo isso, pare por um instante, respire fundo, feche os olhos e pense: quantas vezes você murmurou diante de algo que não deu certo, sem perceber que estava sendo livrado? Quantas portas você tentou abrir à força, sem saber que atrás delas havia destruição? Quantas pessoas você quis de volta, mas Deus tirou? Porque Ele te ama. Quantos atrasos que você amaldiçoou? Eram exatamente o tempo perfeito de Deus. Membro do Vivendo de YouTube, a verdade é simples e profunda. Nem tudo que parece errado está te prejudicando. Às vezes, é o céu te protegendo em silêncio.
Você pode não entender agora, pode não enxergar o propósito, mas Deus não precisa da sua compreensão. Ele precisa da sua confiança, porque o cuidado dele nem sempre faz sentido, mas sempre faz milagres. Não reclame, não desista, não se revolte. Simplesmente diga: Senhor, se o Senhor está me protegendo, eu confio. Mesmo sem entender, eu continuo. E quando o tempo passar, quando tudo se encaixar, você vai olhar para trás e dizer com lágrimas nos olhos e um sorriso na alma: foi Deus o tempo todo.